Falamos aqui sobre a lei, né? Sobre a justiça. E como foi que se deu, Alan, o alvorecer dessa lei na humanidade? Olha a Se, diferença. se existe justiça, existe uma lei. Tem que ter, né? Tem que ter a lei, né? E é tão simples, cara. É uma resposta dessa tua pergunta, né? Ela é muito curta, porque vamos imaginar aí. O governo iniciou, né? Que foi nosso questionamento ali mais inicial. O governo iniciou, o sistema regulamentador ali dos antagonismos humanos também foi começando a se organizar, né? Para poder ter um convívio mais pacífico da subsistência humana. Só que como que é dado esse governo? Como que é feito de forma, como que a gente pode entender Coordenada. aqui? Coordenada, nas 4 linhas ali, né? São as leis. Então, como que nasceu as leis? É impossível dizer como nasceu as leis, porque as leis não são nada mais que costumes em gestação. Né? Os costumes são muito tempo cristalizados, quando eles são usados há muito tempo, eles tendem a se tornar leis bem regulamentadas ali e padronizadas. Né? O livro até menciona isso daí. É tão difícil fazer esse momento, né, de transição de costumes para leis, quanto é difícil dizer o momento em que amanhece o dia depois da noite. Determinar ali o momento preciso, né? Porque até então, a lei, no começo, ela era muito primitiva, né? Ela era muito negativa, muito proibitiva. Com o passar do tempo, sim, ela foi entendendo, né, Os direitos. os direitos das pessoas, que a gente vai até falar sobre isso na frente também, né? A questão dos direitos. Foi entendendo como funciona o comportamento humano e baseado nas experiências que vinham ocorrendo a todo momento, essas leis foram se cristalizando. Né? Porque o costume era desde o início, baseado na visão, baseado na sabedoria dos anciãos, das tribos, dos clãs, as organizações de castas, né? Era comum dizer, é só o costume. Por que é feito dessa forma? Por conta do costume. É o costume, né? O livro até menciona isso também. O costume é esse. Então, progressivamente, esses costumes foram se moldando, se lapidando, se concretizando, se estabelecendo e viraram leis. Foram gestacionando, né? Tem um trecho que eu trouxe aqui que fala bem sobre isso também. Inclusive, também exemplificando, nesse tempo mais primórdio, né? Mais primitivo do alvorecer ali do governo, das leis, dessa organização basicamente política ali do ser humano, cara, os juízes que a gente chama hoje do STF, por exemplo, os juízes do STF hoje em dia, naquela época, eram só juízes de fight. Eles organizavam ali, são árbitros, né? Eram apenas árbitros. Estavam com problema, estavam com antagonismo ali grande, né? Uma confusão, exemplo, entre um clã e outro. Então era organizado um momento em que eles iam lá, se juntavam, os juízes seriam os árbitros e a força era o direito. Uhum. Quem que estava com o direito? Quem tinha razão? Quem tinha mais força? Quem vencesse aquela batalha conquistava o direito. Posteriormente, sim, que os argumentos, a fala, foi substituindo a agressividade, né? A violência, a força física. Né? E olha o que diz esse texto aqui. Toda a ideia da justiça primitiva não era tanto a de ser justo, era mais a de propor a disputa e assim impedir a desordem pública e a violência particular. Então o que tinha na cabeça daquele pessoal naquela época? Tipo assim, a confusão está instalada, mas não é interessante virar algo particular, algo que pode trazer uma destruição da unidade básica ali, vamos dizer que a família, o clã, os grupos consanguíneos, né? Então eles traziam essas situações para o público, para que fosse resolvido em público, para ficar como exemplo. Né? Eu vejo o pensamento primitivo, como é que era. Mas naquela época, isso era o correto a se fazer, né? Todavia, os homens primitivos não se ressentiam muito daquilo que agora seria considerado uma injustiça. Ou seja, podia estar se sentindo injustiçado que fosse. Mas está marcado o dia do fight ali, resolvia ali e acabou. Não tinha muito ressentimento como tem hoje em dia. No né? quartel ainda é assim. Ainda é assim um pouco, né? Graças a Deus da mãe dessas tradições aí, né? Eu cheguei a pegar isso também, cara, na época do exército.
fecha a porta do alojamento. Fecha, resolve aí. Resolve só lá. sai quando tá resolvido. Mas tem gente que não é. Tem gente que se ressente, fica guardando ali. Então, com o passar do tempo, né? Com o passar dos séculos, isso aí foi observado. Para que os argumentos, as defesas, as promotorias fossem evoluindo também na questão da justiça ser feita de forma factual ali, né? Era admitido aqueles que tinham o poder que o usassem egoisticamente. Lembra que eu falei que eu li agora há pouco que não era considerado injustiça, não tinha muito ressentimento? Então quem tinha poder podia usar ali de forma egóica, né? Contudo, isso aqui é bem interessante. O status de qualquer civilização pode ser determinado com bastante precisão pela eficácia e equidade das suas cortes e pela integridade dos seus juízes. Então fica o recado aí, né? Pela integridade do seu juízo. Fica o recado aí, tá? O livro é bem claro, isso é uma coisa atemporal, generalizada, que vai servir aqui para sempre, né? Vou até repetir. O status de qualquer civilização, a gente está falando em qualquer lugar do mundo, ou então em qualquer mundo, de qualquer universo, pode ser determinado com bastante precisão pela eficácia e equidade das suas cortes e pela integridade dos seus juízes. Não importa, como você falou no teu da explanação, não importa a letra da lei. Né? O teu exemplo que você trouxe lá, o cara com fome ali, mano, com cortisol lá em cima, ele vai tomar uma decisão diferente do que ele tá de barriguinha cheia ali, com a dopamina, com a serotonina equilibrada, né? É diferente, porque a integridade é um valor espiritual. Claro, a bagagem intelectual da letra da lei influencia, e deve influenciar, porque é um sistema progressivo, evolucionário também do ser humano, né? Ele está ali para julgar, ele tem exatamente. Que ter conhecimento. Né? Tá todo tempo em ajuste isso daí. Nunca vai parar o ajuste do aprimoramento da justiça, né? Mas o fator humano, ele é influenciado pelo quê? Por diversos pontos, né? O Ricardo mencionou o exemplo da fome, do emocional do juiz ali, né? Em questão. Mas a integridade, ela está acima de tudo isso. A integridade é um valor espiritual. E em valor espiritual não tem negociação. E acabou. Quem tem integridade vai agir de forma eloquente, correta e justa em qualquer tipo de situação. Né? Então, o status, a gente não está falando aqui de um evento, o livro não está falando aqui o sucesso de um julgamento vai se dar pela equidade das cortes. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que o status de uma civilização. A gente está falando aqui de uma história, de um povo, de uma raça, de um planeta. Ele é determinado. Vamos dizer assim, o nível, né? O nível mais alto, o nível mais baixo, é determinado pela equidade das cortes, agir de forma equânime, e pela integridade dos juízes. Então, cara, essa questão da justiça ela é muito importante. É ampla demais. Muito importante mesmo, porque ela que vai trazer, né? Irmão Alan, você trouxe uma coisa interessante. Olha, eu nunca, na minha experiência, eu nunca compreendi aquela questão de falar isso é imoral, mas é legal. Eu nunca entendi isso. Eu digo, cara, não é possível. Não, você falou. Isso é legal, mas é imoral. Isso é legal, mas é imoral. A legalidade tá falando. Que tá na lei. Sim. Eu posso fazer isso, mas isso que eu estou fazendo é legal, mas só que é imoral. Você acabou de falar dos costumes e tudo, que a gente não consegue de verdade. Isso é uma discussão ampla no direito, na justiça, do mundo. Né? Como é que surge? Como é que a gente pode ter a base, o alicerce da justiça? Na minha compreensão, o livro de Urântia é excepcional. O livro de Urântia tem como base a moralidade, a mais elevada moralidade da civilização. Né? Qual que é? Amar ao próximo como a si mesmo, eis aí a sua mais elevada ética. Está no livro de Urântia. Uhum. Amar ao próximo como a si mesmo, eis aí a sua mais elevada ética. Então, se a gente tem isso como base, né, então aí a gente já começa a fazer justiça. Eu não quero o teu mal. Pô. Por quê? Porque seria injusto. Porque eu amo o meu irmão. Né? Então, aí eu fico... Antes eu imaginava, ficava pé da vida. Cara, mas se isso aqui é imoral,
Como é que eu posso aceitar que isso é ilegal, que é legal, cara? Tá Exato. fora do parâmetro, tá fora do caráter, da integridade, né? Exato. Isso para funcionário público, que nem eu, isso para policial, né? Para juiz, para político. Não, cara, me fez isso daí, pô, não é legal, mas assim, Mas é imoral. deixa rolar, né? Por quê? Porque tá dentro da lei. Cara, mas é imoral, velho. Exemplo, Porque tá na lei, eu vou fazer. porque tá na lei e é imoral. Aí eu tenho é- o direito de fazer uma coisa Eu posso dar um exemplo. Isso é muito utilizado na política mesmo, Tudo, partidária. cara, Tipo, vou colocar um exemplo de áreas, né? Que acontece muito para deputados, esse negócio. O que, que acontece? Eles pagam, eles têm direito a diárias, né? Então, para eles ganharem essa diária, eles inventam uma viagem. É legal, mas inventar é imoral. Inventar Ele imoral. tá fazendo uma imoralidade dentro da legalidade. Cara, isso tu deu um exemplo. Tu deu um exemplo. Tem um prato cheio pra Existe contar, muito, cara. né? Você deu um exemplo. Agora imagina num país, né? Não vou ficar citando muito, mas imagina num país desordenado, onde a sua moralidade está bem lá embaixo, porque hoje a gente ainda não compreende a humanidade como um todo, que o irmão, que somos irmãos, esse é o primeiro ponto, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio trazer essa mensagem, exatamente esta mensagem, o evangelho de Deus. Existe um pai, né? Existe um pai universal, que é o nosso pai, pai da humanidade, pai de todos nós. E, consequentemente, nós somos irmãos. Então, se a gente não ter isso como base, que nós somos irmãos, não tem como a gente ter uma moralidade. Não tem lógica. Então, a primeira base é a gente nos ter como irmãos. Depois a gente vai desenvolvendo a regulamentação, a lei, né? A justiça, a aplicação da justiça, etc. Você vê que essa questão da moralidade é algo tão interno, tão pessoal, que analisa aí, a moralidade ela não tem tempo. A moral que é um tempo é outra moral no outro tempo. Está se elevando, né? Tá se No elevando. conceito, O que é considerado imoral hoje, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, não era considerado imoral. Exemplo, o livro de Urântia menciona que para ser feitos sinos de igreja, antigamente, eram usados corpos de meninas jovens, ainda na sua puberdade ali, né? Então, imagina, o cara decidia lá, o arcebispo lá, não sei quem era, o religioso responsável, ia numa família lá na sociedade, lá, pegava na aldeia a menina, escolhia, jogava no caldeirão fervendo, Ô, louco. pro sino ficar com um som bonito. Era considerado moral na época. Não é verdade? Exato. Então, casamento, vamos falar aqui de questão do relacionamento homem e mulher, né? 2000, 3000 anos atrás, não era considerado imoral. Casamento de um homem com outras mulheres, com várias mulheres. Né? Até hoje nós temos isso também, em outros países aí, né? Ou seja, a moralidade ela é algo atemporal. Agora, tem caráter estético. Claro. Vamos dar um exemplo aqui. Se você pisotear uma borboleta toda colorida, bonita, você é o quê? Você é malvado. Agora, se tu pisar numa barata, tu é um herói. E se matar uma vaca para comer é o quê? Aí tu tá fazendo para se alimentar. Agora, se tu matar um coelhinho, um cachorro, tu é assassino. Ou seja, a moral ela tem esse padrão Tem estético. isso, né? Porque é interno, né? Depende aonde tu mata a vaca, né? Se for na Índia. Se for na Índia, tu tá ferrado. Tá. Ainda seja, tem o território, É isso, exatamente. exato. Não é algo padronizado, é algo Sim. que tá evoluindo junto com o ser humano. Aí tá envolvido vários valores, a integridade. Todos que te conhecem de valores espirituais, de frutos do espírito, envolve essa questão moral. Porque a moral e a ética, elas caminham lado a lado. É a mesma Né? coisa. Exato. Senhores, quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, a gente está falando sobre vários assuntos, são assuntos muito atuais. A gente está falando sobre política, sobre uma porrada de coisas, a gente está trazendo aqui para o nosso âmbito, aqui para o nosso cotidiano. Então, só para você ter certeza que aqui somos os reveladores, né? O canal Os Reveladores, nós estamos falando, isso que nós estamos falando está dentro do livro de Urântia. E são coisas que, querendo ou não, abrange aí a nossa atualidade, o nosso cotidiano, abrange aí também a cultura, né? A cultura, o desenvolvimento, uma porrada de coisa. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu falei um palavrão sem querer. Quero falar uma coisa para vocês. Uma porrada de coisa? Uma porrada de Não é coisa. palavrão, não. Senhores, acompanha a gente aí no YouTube. Eu peço para você, sempre o Alan dá essa força.
eu assisti o programa de vocês, viu? Parabéns mesmo. Vocês não deixaram a peteca cair. Eu peço para que vocês dêem o like aí, siga a gente nas redes sociais. Quem quiser me seguir, particularmente, eu tô no TikTok. Você entra lá no TikTok, eu tô no TikTok. Brabo demais.